Está na hora. Bom dia a todos. Good morning. E nono ano, estamos aqui com a nossa aula de inglês, aqui no Zoom, estamos aqui com nossa aula de inglês aqui no Zoom, para tirar dúvidas sobre o subjuntivo. E para tirar dúvida, eu vou falar do subjuntivo destacando 3 situações. E ficará uma outra situação para a gente trabalhar depois. Eu vou trabalhar as situações que foram, digamos assim, explanadas na última aula. E a quarta situação, que é uma situação que depois eu vou trabalhar à parte com vocês, de outra forma, de uma forma mais dinâmica, assim que a gente terminar a correção do livro, é porque o livro, nessa quarta situação, o livro não abordou em uma questão assim da parte gramatical. Ele abordou depois em algo que ele pede, né? Mas é assim, gente. Primeira situação. Nós temos aí na primeira situação o seguinte. Aquele caso típico de, por exemplo, eu usar uma expressão. De eu usar uma expressão para vocês, por exemplo. Eu dizer, por exemplo, the teacher, que você vai me ajudar daqui a pouco. Ó. The teacher recommend that the students, deixa eu aqui puxar mais, that the students, vamos lá, aí espaço, vou colocar aqui, vou colocar aqui a situação e fica mais fácil. Pessoal, todos estão vendo aí na tela a frase que eu coloquei? Eu estou, muito bem. Pronto. Aí eu tenho o caso mais típico, o caso clássico. Alguém poderia me dizer que caso é esse, diante do que eu já expliquei? Simple present, o do presente, quero dizer. Subjuntivo no presente, é isso? A expressão diz. Mas o que é que diz o primeiro caso? O verbo que vai para o subjuntivo, depois da expressão, ele acontece o que com ele? Quem lembra aí? Eu posso? Fala, à vontade. O verbo do subjuntivo, ele vai estar na forma base, ou seja, na forma crua, digamos assim, dele, ou seja, a forma infinitiva, porém sem a partícula to no início. Vai estar no ou seja, por exemplo... Ele vai ficar como aqui no caso? The teacher recommends that the students study the matter, eu acho. Isso. Acho que ficaria assim. Isso. E só uma... sem querer ser chato por corrigir, mas é porque não seria the teacher recommends com S ali? Isso. Perfeito, Hernando. Perfeito. Não, chato não. Desculpa aí. Não, tranquilo. A observa daqui acaba passando um detalhe, mas tá certo. Esse tá tranquilo. E é até bom porque tocou em outro ponto. Pronto, essa frase aí, o que é que acontece? Esse study aqui, ele não muda de maneira nenhuma. Ele não é flexionado. Aqui está no presente, tudo bem. Se eu fizer isso, vai mudar alguma coisa? Com recommended? Eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Alguém aí no grupo acha que muda? Paulo Hernandes? Eu acho que não. Gente, não muda. Nesse tipo de situação não muda. O verbo pode estar no futuro, pode estar no presente, pode estar no passado. A expressão, no caso, né? A expressão, ela pode ser flexionada. O que não pode ser flexionado é onde acontece o subjuntivo. Porque, na verdade, o subjuntivo aqui acontecerá depois de quê? Acontecerá depois da expressão recommend ou recommended that. Então, depois dessa expressão, não altera nada.
Vocês têm que ter cuidado com isso. Porque, se você observar, esse é o caso mais fácil que tem. Observe bem, se qual a dificuldade nesse caso? Só elaborar a frase, talvez. Como é uma das questões que você tem que elaborar a frase. Uma das questões lá do livro, tem que elaborar a frase. Mas, tirando disso, vamos dizer que fosse uma questão de marcar X. E tivesse a opção, nesse que eu coloquei agora, tivesse lá a expressão study, tivesse studies com S ou study com ED. Você vai escolher, independente da expressão, sempre o verbo no infinitivo sem a partícula to. Então, tem uma coisa difícil de colocar nessa situação, não. Então, esse primeiro caso eu acho que ninguém erra. Mas aí sou eu que estou dizendo, outra pessoa que está compreendendo. Mas como o objetivo nosso aqui, nesse primeiro momento no Zoom, é tirar as dúvidas, eu pergunto e não tenha vergonha, gente. Estamos entre amigos. Não tenha vergonha de dizer se esse caso aí você entendeu ou não. Então, alguém que não entendeu do grupo, é a hora de falar, não levar dúvida para casa, né? Para casa não, que vocês já estão em casa. Não levar dúvida, né, para a vida de vocês. Todo mundo entendeu esse caso? Ah, entendi. É hora de falar, viu, gente? Também. Você tá com a mínima É, dúvida, às vezes deve estar com vergonha aí. Tá com vergonha aí no grupo de perguntar, achar que você tá... É uma coisa muito óbvia, uma coisa muito besta para perguntar. Mas não, olha, você observar, a frase está dividida aqui em quais elementos? Eu vou fazer umas linhas aqui. Tem gente perguntando, bate-papo, vamos ver lá. Ou respondendo alguma coisa, deixa eu olhar. Tá ok. Aí tá dizendo tá ok. Vamos lá agora. Olha, eu vou dividir aqui e vocês vão me... Olha, vamos fazer uma divisão aqui com essas... Vamos ver se eu consigo passar aqui. Esse aqui é um termo. Tá certo? Esse aqui é outro termo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Gente, nós estamos dividindo aqui. Eu dividi aqui em 3 partes. Quem saberia me falar que 3 partes são essas? Deixa eu ver. The teacher. Recommend. Acho que seria. Eu posso? Pode. À vontade. Eu acho que nesse caso, the teacher seria, claro, o sujeito. Recommended that seria. Como posso falar? Seria o verbo. A Eu diria, expressão, né? É a expressão que acompanha essa situação, né? Justamente e como a gente aprende na aula de português, the students study the matter, eu acho que seria oração subordinada ao objetivo indireto, algo do tipo. Que aqui a gente pode simplificar, que é a expressão que acompanha o modo subjuntivo, né? Essa é a maneira mais... E o restante, the students study the matter. Acho que aí seria o subjuntivo, né? Subjuntivo, né? Aonde a gente está dizendo que a gente está, que alguém recomendou, né? Que o professor recomendou algo. Então, esse algo que ele recomendou, que ele recomenda, ou que ele recomendará, ele logo após virá a quem ele recomendou. As perguntas são essas, né? A quem ele recomendou e o que ele recomendou, né? Essa recomendação. Lembrando bem, olha, lembrando bem, gente, que essas expressões são, não são infinitas. É claro que elas são infinitas. Mas existe um grande número que o próprio livro de vocês traz várias. E se você for na internet, você vai encontrar várias. Não é a expressão que vai atrapalhar vocês. Entendeu? Há alguns casos particulares daquele de se aconselhou, né? Se aconselha, né? Se orienta de alguma forma. Então, tem casos que pode se usar o should, né? Tem casos que você vai observando que pode usar o could, que pode usar o would. Então, modais também entra um pouquinho nessa situação aí. Mas, em linhas gerais, o grande foco é você não se atrapalhar e achar que esse verbo que está aqui, depois da expressão, ele pode ser flexionado. Então, primeira situação, o verbo que está no subjuntivo, ele vai ficar no infinitivo sem a partícula to. Tranquilo? Ok. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma sugestão, algum acréscimo? Não. Hernandes?
Nada não. Pode falar, viu, gente? Qualquer um. O objetivo é que a gente tire essa dúvida. Eu achei melhor fazer por aqui, porque aqui é uma coisa assim que lá a gente fica mandando um bocado de áudio. Quando eu vou mandar o outro áudio, vocês talvez não tenham escutado nenhum áudio anterior, entendeu? Essa é a minha preocupação. Mas tranquilo, eu É, estou gravando, eu estou tomando a devida precaução. Estou gravando aqui no meu celular a explicação, depois essa tela eu coloco lá, e aí, de uma certa forma, entre aspas, né? Ninguém perde. Mesmo que não é, entenda, Fer- entendeu? Fernando, Oi, pode falar. eu tenho. Desculpa, é que eu tenho uma pergunta. Hum. Não quanto à gramática ou escrita, estrutura, essas coisas, mas quanto ao uso mesmo. Esse subjuntivo, o senhor sabe se ele é muito utilizado na língua inglesa pelos falantes? Porque Olha, é esse um. caso que eu estou explicando, ele vai se usar, porque assim, às vezes você vai falar para alguém. E outra coisa, se você pesquisar na internet, ele confunde-se muito com o modo imperativo. Entendi. Ele tem característica do imperativo. O imperativo é muito mais usado, tanto na língua portuguesa como na língua inglesa, do que o subjuntivo. O subjuntivo talvez seja mais usado, esse segundo caso que eu vou colocar, que é o caso das orações condicionais. Talvez esse seja o caso, mas assim que a gente vai dar, mesmo assim não é um uso. Você pode ser que você fale um mês todinho e não use nenhuma frase no modo subjuntivo. Talvez, eu acho, talvez seja. Nossa. Mas eu estou exagerando, é claro, né? O quarto caso que a gente vai deixar para falar para vocês é aquele que é composto, que às vezes aparece em hinos, que às vezes aparece em textos bíblicos, né? Na oração do Pai Nosso, por exemplo, você vai encontrar o modo subjuntivo. Porque o que é um modo... Vamos pensar primeiro, o que é o modo subjuntivo? É algo que eu digo a alguém como também um certo conselho, uma certa advertência, mas só que eu não digo assim direto como modo subjuntivo, tipo assim, faça isso, não faça aquilo, faça daquele jeito, monte desse jeito. Não, eu não dou essa orientação. Eu digo como se alguém estivesse dizendo para outra pessoa aquele conselho, aquela advertência, aquela recomendação, né? Aquele modo, né? Veja que o modo mais usado da língua inglesa, acredito também o da língua portuguesa, é o modo indicativo. Indicativo, Verdade. né? Indicativo, a gente está dizendo frase no presente, no pretérito, no futuro, a todo tempo. E aí é o modo indicativo. Subjuntivo e imperativo são modos excepcionais que a gente usa quando a situação acontecer. Não é. Aí muitas vezes eu sou questionado, você não só levantou a situação, mas não questionou, mas outros alunos questionam. Se é tão pouco usado, por que a gente aprender? Porque não está dizendo que a gente não usa. Se precisarmos utilizar, utilizemos, que a gente utilize bem. Quando a gente está aprendendo espanhol, o modo subjuntivo, ele é muito usado. Ele é muito usado mesmo. A língua, pelo tipo de fala, pelo tipo de situação que a gente fala, principalmente no espanhol da Espanha, a gente usa muito mais o subjuntivo do que aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. A Espanha usa muito o modo subjuntivo, porque eles falam com as pessoas de uma maneira indireta, que alguém, né, recomendou algo, que alguém insistiu em algo, que alguém obrigou ou alguma coisa, né, desse tipo. Então ele utiliza muito esse modo subjuntivo, mas na língua inglesa o uso não é tão grande. A gente está aprendendo porque numa questão de avaliação de vocês por um Enem, por qualquer outra situação que vocês forem avaliados pela língua inglesa, as questões de subjuntivo elas são bem frequentes. Então, se a gente não usa no, vamos dizer assim, no dia a dia da língua inglesa falando, né, mas elas são frequentes. Ou seja, dificilmente não aparecerá uma ou duas questões relacionadas ao modo subjuntivo dentro de uma avaliação. Se não for de uma forma direta, pedido numa questão gramatical, mas dentro de uma contextualização textual, se pede, né? Então, esse é um motivo por qual a gente estuda, né? Tá compreendido, pessoal? Aham. Yes. Yes? O segundo caso seria qual? Vamos entrar no if, né? Aí temos o caso do if, né?
Então, vamos dizer assim. Guilherme, quer falar? Levantou a mão? Eu levantei sem querer, Fernando. Acontece. Fazendo um negócio Acontece. assim. Toda aula acontece. Não se preocupe não, viu? Mas querendo perguntar, pode. Esse segundo caso, que nem... Deixa eu enumerar aqui. Esse segundo caso só vai ser mais fácil. O mais difícil, se você compreendeu o capítulo 3. Qual foi o capítulo 3? Orações condicionais. Esse caso aqui, você só tem que fazer o quê? Identificar o tempo verbal correto para poder dar sequência na frase. Então, nesse caso, nós temos if you studied for the test, you would pass? Eu acho. Vamos ver, né? Vou botar um negocinho ali vou colocar. Pessoal, quem não compreendeu, a pergunta é essa, não foi quem compreendeu, não. Quem não compreendeu essa transformação? Eu compreendi. Acho que eu compreendi, né? Porque também fui eu que disse. Eu também compreendi. Então, né? Vê como é, a gente perguntou. Olha o que eu perguntei. Quem não compreendeu? Então, aí calou quer dizer o quê? Todos compreenderam. Que eu acho que não compreendeu, né? Que eu acho que não compreendeu todos. Porque a gente querer tudo de todos é querer, né? Tinha que ser muito perfeito. O negócio tinha que, a explicação teria que ter sido muito eficaz para que todo mundo compreendesse tudo. E a pessoa não diz, às vezes, com medo de achar que o pessoal vai ridicularizar por uma besteira. Gente, nada no aprendizado é besteira, não. Às vezes tem coisa tão óbvia que você pensa que não é. Mas vamos ver aí. Quem é que poderia me dar a explicação por que seria would pass? Como eu disse que seria would pass, eu posso falar? Pode. Ok. Nesse caso, if you studied for the test, you would pass. Como você nota a presença de um if ali, você já pode dizer que nesse caso estamos falando de uma condicional. Qual seria? E quando nós aprendemos, existem 4 condicionais, e aquela onde na primeira oração, o verbo está no passado, e na segunda o verbo vem com would, e o verbo na forma base, é a segunda oração condicional, a segunda condicional, ou seja, esse é um caso de second conditional, porque na primeira oração o verbo está no passado, study, você acrescenta ed, por isso ele está no passado, e na segunda oração, com would e o pass, você consegue notar que é uma second conditional justamente por causa do would também. Então, esse caso de orações condicionais diz o quê? Quando eu mudar o primeiro termo, o termo que é condicional, aquele que vem com if, a oração principal, né? Que é essa que vem com would pass, ela deverá obedecer a... Veja que é diferente do primeiro caso lá do subjuntivo. Lá no primeiro caso, a oração, ela pode... No primeiro termo, que é o que vem com a expressão, ela pode variar. O segundo termo, não. Nesse segundo caso que vem com if, tanto vai variar a primeira como a segunda de acordo com a primeira. Já é diferente. Então, se eu mudar aqui para o presente, vai ficar o quê? Se eu mudasse aqui para study, o que é que mudaria no segundo termo? No segundo?
Provavelmente, Trocaria por qual? if you study for the test, provavelmente seria um caso de first conditional. E na segunda oração você teria que colocar o will e não would. E o will pass. Isso. Entendeu? Esse termo, gente, vai variando. A primeira oração, né? Ela vem e a segunda combina com ela ou vice-versa. Não é questão de marcar X que você tivesse que buscar segundo termo, você vai obedecer para a primeira oração. Para a oração condicional que é com if. E vice-versa. Por uma questão de você escolher os dois termos, o que é que acontece se for para escolher os dois termos? Você vai olhar aquela que combina, que seja o first, ou seja, second, ou seja, third, ou zero, né? Qualquer que seja as orações condicionais, elas têm que combinar uma com a outra. Ok, pessoal? Tudo certinho até agora? Sim. Compreendeu? Para mim, Entendeu, pessoal? Essa daqui também não é difícil. Agora você tem que lembrar. O que é que eu digo? Você está com dúvidas. Eu aconselho você ou observar aquele vídeo que eu coloquei das orações condicionais ou procurar outro vídeo na internet, não interessa. Ou olhar direitinho o capítulo 3. Se você está com dúvida nesse aí, volte ao capítulo 3 e dê uma estudada. E aqui nós temos aí pouco mais de 8 minutinhos praticamente. E aí eu vou aproveitar esses 8 minutos. E aqui também eu vou fortalecer que o terceiro ponto, novamente, é aquele que eu tenho assim, ó. If. If Jane. Alguém? O que foi, menino? do nada. Toda vez ele acha que todo mundo saiu. Saiu, né? Olha, nós não estamos acostumados com silêncio assim, né? Quando tá na sala de aula, a gente tá vendo que as pessoas estão ali, mas quando não tá, né? Gente, e agora aí? Eu tenho aí, ó. Deixa eu botar aqui para ficar. Pronto, ó. E agora? Como é que eu completaria esses dois termos? Deixa eu ver. Eu acho que nesse caso, eu posso? Como sempre. Ok, eu acho que seria a primeira lacuna seria completada pelo passado simples do verbo to be, que seria were, if Jane were a good student. E a segunda lacuna seria completada por, deixa eu ver, eu acho que nesse caso seria completada pelo forma base do verbo study, sem o to, e o would antes. She would study for the test, nesse caso. If Jane were a good student, she would study for the test, eu acho. Assim? Talvez, eu acho. Talvez não, meu amigo. Uhum. Certíssimo. Agora, Opa. veja. Professor, esse caso não é o mesmo do 2? Em parte, sim, né? Parecido, né? Em parte, sim. Está também com a second condition. Mas, onde é que eu quero levantar aqui? Qual o diferencial? É do uso do verbo be, que é um caso à parte que a gente deve estudar. Que até tem na música lá do carpinteiro, né? Tem lá no livro. Tem, né? O que é que diz esse caso? Quando vier o verbo to be no primeiro termo, ele não é flexionado. Lá em cima, ele está flexionado. Mas aí eu não posso colocar o was. Se Jane era, não. Então, se Jane fosse, se eu fosse, se você fosse, se nós fôssemos, ou seja, independente do sujeito, sempre será were. Esse é um caso à parte. Então, nesse primeiro termo aí, o verbo to be não se coloca was.
não se coloca. Vai se colocar sempre o were. Então, esse é o alerta. Já aí, o segundo caso, você já está por dentro. Se aí é second conditional, então, nós vamos usar o would, study, ou would qualquer que seja o verbo. Então, o terceiro caso só nos alerta o quê? Quando o primeiro termo tiver o verbo to be, eu sempre, no passado, eu sempre vou usar a forma were. Alright. Tranquilo? Fernando, Tranquilo? Ô, levantei a mão sem querer, peraí. Fernando, Oi, pode perguntar. Arthur? Igor, Arthur, é? é, Pode falar. Igor disse que não tá conseguindo entrar no Zoom, não. A Quem? internet dele caiu. Igor, Não, a gente já está voltando para a sala, praticamente. A certo. gente corrige por lá. Seria bom corrigir por aqui, mas a gente... Porque aqui nós temos... Quanto? Deixa eu ver aqui. Nós temos 11. Pelos que me responderam, faltam 4. Agora eu posso fazer uma pergunta também? Tem 4. Não. Eu não... mas a Ana Beatriz falou comigo lá no privado. Eu só não tive a presença de Everton... Um momentinho, viu, Fernando? Everton, Letícia e Ricardo. Letícia e Ricardo faz tempo que não aparece. Não sei em outras aulas, mas comigo faz tempo que eu não os vejo. Eles aparecem em outras aulas, gente? Letícia e Ricardo, olha. Há um tempo que eu não os Letícia vejo, eu hein? não vejo desde a área de Hong Kong. Eu já tive umas aulas com eles, aqui até no Zoom. Aqui. Desde o Paleozóico que eu não vejo Letícia. Mas pergunta Agora a aí. Letícia não Complicado. aparece, não. Ô, Hernandes, pode perguntar. Foi Hernandes que ia perguntando outra coisa. Sim, mas não era nada relacionado ao assunto, não. É só pra saber se o microfone de vocês está pegando ou não, porque tem tanta gente calada agora. Thaís tá calada, Ana Paula, Caio. Não escutei uma palavra de Caio, nem de Milena. Mas não. O áudio Tem de de Caio Luna. tá pegando, não. O de Caio não tá pegando, coitado de Caio. Mas tá ouvindo, né, Caio? Tá, ele acabou de responder aqui no chat. Mas tá ouvindo, então tranquilo, né? Aqui é mais ou menos assim. Participação é bom, né? Mas Pedro também parece estar dizendo que o dele não tá bom. Cabeleireira. Do Cabelo, nada. unhas. E tratar de unhas. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Foi, tranquilão, é nóis. Na fita. Tranquilo? Tranquilo, né? Pronto. Eu vou fazer algo que eu acho melhor para a situação. Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu vou tentar inverter a ordem. O objetivo hoje é que a gente tire dúvida. Qual foi a ordem que eu coloquei lá na orientação? Eita, eu vou explicar novamente aqui, que eu só tenho menos de 2 minutos, mas dá tempo. Deixa eu salvar logo aqui essa tela. Pronto, salvei. Se vocês concordam comigo. A ordem seria, estamos no Zoom, eu dou uma explicação. Depois, a gente corrige a atividade e depois o exercício. Eu vou inverter. Eu vou colocar logo o exercício agora, baseado nessa explicação que eu dei. Vou voltar lá no grupo, vocês fazem. E depois que vocês terminarem, vocês sinalizam que terminou. E aí o restante do tempo a gente corrige o exercício. Agora, corrige o exercício do livro. Aí deixa para corrigir na próxima semana, ou do livro, a gente vê qual será melhor. Ou o exercício, ou a gente corrige o exercício que eu apliquei a vocês, ou a gente corrige o do livro e deixa o outro para a próxima semana. Concordam comigo? Aham. Porque aí vocês tiram dúvida e vão para o livro. Eu posso dar até a oportunidade de vocês quererem mudar algum exercício no livro que vocês acham que fizeram errado, baseado na explicação de hoje. Confirmado? Ok. Pessoal, só uma perguntinha. Hoje é uma pergunta. O meu áudio tá estourado? Nada. Meu, tá tranquilo aí. Tô achando tranquilo. Peraí. Não, também. Thaís, pleno direita. Só um pouquinho, só. Não, mas e agora? Continua estourado? Não, Não, agora tá bom, ficou viu? tranquilo. Agora não. Gente, vai sair agora. Deixa eu Pronto, falar com a boca em cima do microfone. pronto. Vamos lá pro grupo, pessoal. Eu Ok, mas era só falar. Tchau.